E aí, pessoal, lentes esféricas 2, equação de Gauss, tá? Física 1, vídeo aula 06, livro 4, capítulo 12, segundo ano. Professor Jailson Macedo, é claro. Vamos lá. Nas lentes esféricas, essa parte já estudamos no capítulo anterior, todos os desenhos e representações gráficas, formação de imagens. Agora, nós iremos trabalhar nas lentes esféricas, o estudo analítico das mesmas. Observe que aqui nós temos uma representação de uma lente convergente, borda fina, ó. Aqui embaixo é fino, lá em cima é fino, indica que é uma lente de borda fina, ela é convergente. Observe que nós temos aqui um objeto e a formação da sua imagem invertida, tá? Do lado contrário da lente. Quer dizer o quê? Aqui está sobre o ponto anteprincipal objeto, vai gerar uma imagem no ponto anteprincipal imagem. Olhe que elas são do mesmo tamanho, só que a imagem está invertida. Aqui é para nós entendermos os elementos que aparecem. Observe que aqui no objeto é O de altura do objeto. Aqui na imagem, o I indica a altura da imagem. Aqui, ó, F, esse F daqui para cá, olha aqui, ó, Fzinho aqui, ó, é a distância focal, tá? Aqui nós temos P, essa distância P é a distância do objeto até a lente, é o P minúsculo. E o P' aqui é a distância da lente até a imagem. Olha ela aqui embaixo representada. Então nós já temos aqui O, I, F, P e P', tá ok? Vamos verificar aqui a equação de Gauss. Já está de cara e de pronto aqui, ó. Equação de Gauss, ela tem essa fórmula que já foi usada nos espelhos esféricos. Continuamos aqui, então não tem muita dificuldade. É tanto que não coloquei nem tanta surpresa assim. 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Você pode utilizar no cálculo da distância focal essa fórmula direta. A distância focal é igual a P vezes P' dividido por P mais P'. Se a questão oferece P e P', você já pode calcular direto pela fórmula aqui representada. O produto dividido pela soma. É semelhante ao que vocês veem lá em resistências elétricas, tá? Em paralelo, quando tem apenas duas resistências, você pode usar a equivalente diretamente por aqui. Vamos lá. Aumento linear transversal é esse A maiúsculo aqui. O que é o aumento linear transversal? É pegar a altura da imagem, dividir pela altura do objeto e verificar se o objeto ampliou, ficou igual, se a imagem ampliou, ficou igual ou reduziu. Aí eu tenho duas possibilidades de cálculo. Ou I sobre O ou menos P' sobre P. Assim eu calculo o aumento linear. Ou eu posso utilizar essa igualdade aqui, ó. I sobre O igual a menos P' sobre P. Tá ok? Então, equação de Gauss anotada. Fórmula resumida da equação de Gauss para cálculo da distância focal. Fórmula do aumento linear, também já conhecida por vocês. Só vamos aplicá-la nas lentes. Aí nós temos que entender os sinais, tá? Que é a famosa conversão de sinais. Como assim, professor? Da seguinte forma, eu tenho valores positivos maiores que zero e tenho valores negativos menores que zero. Para quem? Aqui, ó, para a distância focal, distância da imagem, distância do objeto, distância da imagem, altura do objeto, altura da imagem e aumento linear. E a relaçãozinha aqui do aumento linear que eu falo já. Bom, se a distância focal for positiva, a lente é convergente. A distância do objeto, o objeto é real. Se o P' for positivo, a imagem é real. Se O for positivo, o objeto está em posição direita, está para cima, direita. Se a imagem for positiva, a imagem também é direita. Se o A for positivo, a imagem é direita em relação ao objeto. Aí é uma relação de imagem em relação ao objeto. Eu nem olho muito bem para essa última parte aqui, eu deixo para analisar o I, o A por aqui. Para analisar se a imagem, o objeto é direita ou invertida, eu olho o O e o I, tá? De cara. Quando são negativos? A distância focal negativa, lente divergente. Ó, se for positiva, é convergente. Se for negativa, divergente. A distância do objeto, P, se for negativo, o objeto é virtual. Se P' for negativo, a imagem é virtual. Se O for negativo, o objeto está invertido. Se I for negativo, a imagem, tá? Ela está na posição invertida. Agora, analisem aqui. Então, na realidade é o seguinte. Positivo são os casos mais comuns.
O que são mais comuns, professor? Vamos colocar como comum ser convergente, ser direita, ser real, ok? E quando é negativo, vamos colocar no não comum. O que seria não comum nessa analogia? Bom, negativo seria divergente, seria invertida, seria virtual. Então coloquem como normal ser real, não tão normal virtual. Coloque como normal ser convergente, não normal divergente. Então bota assim, positivo, convergente, direita, real. Negativa, divergente, invertida e virtual. Tranquilo, ok? Beleza. E com relação ao aumento linear? Quando eu calculo o aumento linear, ele não tem unidade. Ele vai dar 0,3, 0,4, 1, 1,4, 1,5. Que quer dizer o quê? Quer dizer que se for menor do que 1, 0,3, 0,5 é uma redução da imagem. Se der igual a 1 é porque o tamanho da imagem é igual ao tamanho do objeto. É igual. E se der maior que 1, significa dizer que é a ampliação, porque a imagem é maior do que o objeto. Ponto. Ok? Então, dado e passadas as informações, que não tem muito que nós estudarmos nessa parte analítica, somente fazermos a verificação das fórmulas, que são as mesmas utilizadas nos espelhos esféricos, e o caso de lentes positiva e negativa para foco, distâncias e alturas, para ver se ela é convergente ou divergente, se é direita ou invertida, real ou virtual. Só tem um detalhe, nas lentes, para que uma imagem seja real, ela tem que ser formada do outro lado da lente. Objeto de um lado, tá? Deixa eu vir para cá. Objeto de um lado e imagem do outro lado. Aí é real. Se a imagem se formar do mesmo lado do objeto, aí ela é virtual. Tudo que for real é invertido, tudo que for virtual é direito. Então já guarda essas informações que ajudam bastante nas resoluções das questões. Essa questão aqui em especial tem um objeto, deixa eu ficar aqui, um objeto linear transversal de certo tamanho é colocado a 30 centímetros de uma lente divergente. Já sei que é divergente e o foco é negativo, lembrem, viu? Convergente, foco positivo. Divergente, foco negativo. Isso faz toda a diferença na resolução. De distância focal igual a 20. Observe que aqui ele colocou 20, mas não disse menos 20. Nós sabemos que será menos 20 porque a lente é divergente. Aí a pergunta é, qual a posição da imagem relativamente à lente e qual o aumento linear transversal da imagem? Primeiro detalhe é tirar os dados. Está aqui os dados, ó. Os dados são P30. Por que P30? Porque é a distância do objeto. Ó. Um objeto linear transversal colocado a 30 centímetros da lente. É a distância do objeto à lente. E com distância focal de 20 centímetros, só que é uma lente divergente, coloca-se o menos. Por isso que eu coloquei essa informação aqui embaixo, ó. Lente divergente. Por ser divergente, é negativa. Ele quer o P' e quer o A. Beleza? Então, a primeira fórmula é a equação de Gauss. 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Como ele não quer calcular o F, eu não usei aquela fórmula reduzida. Vou usar a fórmulazinha normal. Então, substitua. 1 sobre menos 20, 1 sobre 30 e 1 sobre P'. Aqui é só organizar. Eu passo tudo da direita para a esquerda para poder ficar com a incógnita na esquerda, tá? Para não complicar. Então eu trago com os mesmos sinais, 1 sobre 30 positivo e 1 sobre P positivo, e passo para a direita 1 sobre 20 negativo. Trocando de lado ao mesmo tempo, não há necessidade de inverter sinais. Agora eu vou passar invertendo sinal, que não quero. 1 sobre 30 eu passo para a direita, certo? Aí fica 1 sobre P' igual a menos 1 sobre 20 menos 1 sobre 30. Então são dois termos negativos, mas a fração MMC entre 20 e 30 só pode ser 60. Aí 60 dividido por 20 dá 3, vezes menos 1 dá menos 3. 60 dividido por 30 dá 2, vezes menos 1 dá menos 2, que vai dar uma soma ali negativa, menos 5, inverte as posições, P' sobe, 60 sobe, menos 5 desce. Quanto é 60 dividido por menos 5? Obviamente que é menos 12 centímetros. Esse menos indica que a imagem é virtual. Ó, P' ou é real ou virtual. Negativo é virtual. Tá ok? Respondida a letra A. Deu quantos centímetros? Qual a posição da imagem? A posição é 12 centímetros da lente e negativo indica que ela é virtual. Tá bom? Aí vamos lá. Obviamente que é virtual, por quê? Porque a imagem a lente é divergente. Lentes divergentes só geram um tipo de imagem virtual e menor, só.
É só olhar o capítulo anterior, os desenhos. As convergentes têm várias posições para o objeto, gerando várias posições de imagens. A divergente só tem uma posição, gerando só uma forma de imagem. Ela é virtual, direita e menor. É a única. Aí confirmou com o cálculo aqui, ó, confirmou com o cálculo negativo. Agora, para calcular o aumento linear, eu tenho P e tenho P'. Tá? A questão me deu P, está aqui 30, e eu calculei P'. Então, a fórmula do aumento linear, menos P' sobre P, menos 12, porque a fórmula tem menos com menos do 12. Vai dar mais 12 sobre 30, que vai dar igual a menos, melhor, vai dar igual positivo, né? Menos por menos dá mais, dá um resultado positivo. Deu positivo, 0,4. 0,4 quer dizer o aumento linear transversal, 0,4 é porque a imagem é reduzida, ela é menor do que 1. Quando ela é igual a 1, é igual. Quando é maior que 1, ela é ampliada. Quando é menor que 1, ela é reduzida. Primeira questão resolvida, está aí na tela, tá? Tranquilo para vocês. Tiramos os dados, usamos a equação de Gauss, calculamos P', usamos a fórmula do aumento linear, transversal, calculamos o A. Vamos para a próxima questão. Questão 2. Um feixe de luz de raios paralelos e paraxiais, espera lá, que vem a ser paraxiais. Bom, paralelos todo mundo sabe, quando eles viajam de forma paralela sem se tocar. E paraxiais? Paraxiais, coloca aqui na tela. Paraxiais são raios de luz, tá? Ó, esses raios de luz que viajam muito próximos do eixo com pouca inclinação. Aqui diz, os raios que se propagam muito próximos do eixo óptico com inclinações reduzidas são paraxiais. Então, quando eu combino paralelos com paraxiais, paralelos é porque eles têm pouca inclinação entre eles. Tá? Paraxiais é porque eles viajam muito próximos do eixo e com pouca inclinação em relação ao eixo. Daí, quando atravessarem a lente, formarão imagens aqui nítidas. Então, a combinação paraxiais e paralelos irão garantir a condição de Gauss, que é a condição da nitidez. As imagens serão muito mais nítidas, ok? Daí, vamos continuar a questão. Sai da tela. Vamos lá. Que incidem sobre uma lente delgada é refratado e converge para os pontos localizados a 10 centímetros da lente. Se os raios convergem, significa dizer que é uma lente convergente. Tá? Os raios convergem. Então, um raio de luz, raios paralelos, ó, se o raio vem paralelo e convergem a 10 centímetros da lente, é porque raio paralelo convergindo para um ponto, ele converge para que ponto? Para o foco. Então aqui ele já me deu de cara a distância focal. Quando um objeto real é colocado a 20 centímetros à esquerda dessa lente, então eu tenho um objeto colocado a 20 centímetros à esquerda dessa lente. Então ele me deu aí o P. Falar que o raio vinha paralelo e bateu num ponto a 10 centímetros foi para falar o F. E depois colocar um objeto a 20 centímetros da lente foi para me dar o P. Deve pedir o P'. Tá? A imagem se formará em uma posição que fica onde? Então pronto, ele quer o P'. Então nessa questão, ele vai nos dar como dados, observem aqui na frente, vem para cá, tá? Vou para cá, isso. Observe que ele tem como dados aqui, ó, F, 10 centímetros, por quê? Porque ele falou que os raios iam paralelos e esses raios paralelos iam para cá, ó, a 10 centímetros da lente. Então, todo raio que vem paralelo passa e procura o foco. Está ali o foco aqui na frente, certo? Isso aí é indicando que é uma lente convergente, porque ele disse que converge. Se converge, tá aqui, ó, é uma lente convergente, tá bom? E a distância do objeto, que está ali embaixo, corresponde a 20 centímetros, ele quer o P'. Agora ficou fácil com os dados, é só substituir na equação de Gauss. 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Substitua. 1 sobre 10 igual a 1 sobre 20 mais 1 sobre P'. Bom, para saber se a distância da imagem é só calcular P'. Vai ser um desses valores aqui. Mas para saber se está à direita ou à esquerda da lente, eu vou observar o sinal de P'. Lembrem, a altura indica direita ou invertida, porque a altura é quando está de pé. Então, imagem direita ou imagem invertida. Então, se tiver positiva é direita, se tiver negativa é invertida, mas é a altura. A altura é O ou I. Distância indica se ele está à direita da lente ou à esquerda da lente. À direita da lente ou à esquerda da lente. Então, positiva é real,
negativo é virtual. Então, se o P' aqui der positivo, imagem real. Se o P' aqui der negativo, imagem virtual. Agora é só trocar de lado, puxa tudo para cá, joga tudo para lá. Troca lado direito com lado esquerdo, não precisa trocar sinal. Agora pega 1 sobre 20 e joga para lá negativo. Vem para cá. MMC é 20. Opa. 20 por 10 é 2, 20 por 20 é 1, fica 2 menos 1, vai ficar 1 sobre P' igual a 1 sobre 20, então P' igual a 20. 20 positivo, ó. 20 positivo. Se P' é positivo é porque essa imagem ela é real. Não confunda. Professor, mas P' positivo não é que é direita? Direito e invertido é a altura, é quando já está em pé, para cima ou para baixo. Então é a altura, O e I, certo? Aí é direito e invertido. P e P', real e virtual. Então nesse caso aqui ele é real. E se ele é real, tudo que é real está do lado contrário do objeto, tá? Então ele está à direita da lente. Por quê? Porque ele disse que o objeto está à esquerda. É real, é sempre do lado contrário. Então vai ser 20 à direita da lente. Fechou? Então questão feita. Legal, vamos para a próxima questão, questão de número 3. A questão 3 diz assim, ó. Um objeto O é colocado 30 centímetros à esquerda de uma lente convergente, cuja distância focal é de 10 centímetros. A que distância da lente em centímetros será formada a imagem? Então aqui está o objeto colocado a 30 centímetros da lente e a distância focal é aqui, 10. Então esse ponto aqui é o ponto antiprincipal, certo? Isso aqui já nos remete, se você quiser, às imagens anteriores, que você já sabe. Então a imagem ajuda bastante. Vamos tirar os dados. P30F10, porque a imagem ela é de uma lente convergente, então F é positivo. Calcule P'. Gauss, simplesinho, substitui 1 sobre F, que é 10, 1 sobre P, que é 30, acha o P'. Troca de lado, joga para lá 1 sobre 30, negativo, MMC é 30, 30 por 10 é 3, 30 por 30 é 1, vai ficar 2. 2 sobre 30. Troca de lado, troca de lado. Então, ao trocar de lado, vai dar 30 sobre 2, P' igual a 15 centímetros. Aí, vamos analisar. Aqui é uma questão subjetiva, então temos que colocar o valor e todas as características da imagem. Primeiro que ela é positiva, então é real. Tá? Se ela é real, ela é invertida. E ela é 15 ali. Bom, beleza. Então, ela é real pela posição aqui do objeto. Eu já vou saber tudo isso aqui. É real, ela é menor e invertida. Porque quando o objeto, eu até poderia dizer, pela resposta dá para saber, professor, se ela é menor ou maior? Não. Dá para saber pela posição do objeto. Como o objeto está antes do ponto antiprincipal, gera uma imagem invertida do outro lado menor. Quando o objeto se aproximar, chegar em cima do outro principal, a imagem se aproxima, ficando igual. Quando ela passa do outro principal antes do foco, que fica aqui no meio, a imagem se aproxima, cresce mais ainda, aí fica maior. Então, nesse caso, ela é real, invertida e menor. Poderia apenas dizer P' igual a 15, já matou, foi o que a questão pediu. Tá? Real e invertida. Até aqui, vocês já sabem por quê. Por ser real, ela só pode ser invertida. Tá ok? Questão de número 4. Sabe-se que a imagem invertida de um objeto real, formada por uma lente delgada, é 3 vezes maior que o objeto. Ó, a imagem é 3 vezes maior que o objeto. Então, se eu não sei quanto vale o I nem quanto vale o O, mas já posso pensar assim. A imagem I é igual a 3 vezes o que for o O. Então, já posso dizer que I é igual a 3 vezes O. Só tem que ver se é 3O positivo ou 3O negativo. Porque se a imagem for direita, é 3O positivo. Se a imagem for invertida, é 3O negativo. Então tem que lembrar desse sinalzinho aí. Além de saber que 3 vezes maior é 3 vezes O, I igual a 3 vezes O, eu tenho que saber se é positivo ou negativo. Vamos ver aqui na questão. Sabe-se que a imagem, sabe-se que a imagem invertida, então o I é negativo, de um objeto real formado numa lente delgada é 3 vezes maior. Então, tirando os dados aqui, ou antes mesmo de tirar os dados, queria só lembrar, observa aqui, ó. Aqui eu tenho objeto e imagem. A imagem é invertida. Observe que o objeto está entre A e F.
Então, a imagem, o objeto quando vem antes, ele gera uma imagem do outro lado, menor. Quando chega no ponto principal aqui, gera uma imagem no ponto principal igual, tá? E quando ela se aproxima, a imagem corre, cresce e gera uma imagem invertida e maior, tá bom? Bom, mas vamos lá. No caso específico aqui, sai da tela, volta para cá. Sabe-se que a imagem invertida de um objeto real, formada por uma lente delgada, é 3 vezes maior, então é menos 3O. Forma-se a 120 centímetros da lente. Nessas circunstâncias, qual é a distância focal da lente? Aí ele quer o F. Aqui ficou fácil. Tirando os dados, I é menos 3O, P' é 120, porque é a distância da imagem, tá? Ele quer o F. Então vamos lá, colocando aqui a fórmula. Bom, não dá para achar o F só com P'. F é 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então primeiro, se eu tenho P', eu vou achar o P. Com essa fórmula, I sobre O igual a menos P' sobre P. Substituindo, I é menos 3O sobre O. Menos da fórmula com 120, fica menos 120 sobre P. Menos de um lado com menos do outro, você elimina, você cancela, multiplica por menos 1. Corta 0 com 0, O com O, desculpa. Fica menos 3P menos 120, menos por menos dá mais, aqui ó, multiplica por menos 1, elimina, aí fica P é 120 por 3, que é igual a 40 centímetros. Aqui nós já temos o P, mas ele quer o F. Então agora, fórmulazinha do F reduzida, ó, lembra? Quando for para calcular o F, que tendo P e P', eu posso usar essa fórmula reduzida aqui, ó, mais fácil. F é P vezes P' sobre P mais P'. Substitua 40 vezes 120, dividido por 40 mais 120. Por que mais 120, professor? Aqui está 120, cuidado com os sinais, e aqui está 40. Substituir apenas. Então vai ficar quanto? 100, aqui ó, multiplicando 40 vezes 120 dá 4.800, 40 mais 120 dá 160. Corta os zeros e aí divide, vai dar 30 centímetros. Qual é a distância focal? 30 centímetros. Ele poderia ter perguntado, se aqui deu positivo, é uma lente o quê? Uma lente convergente. Ok? Questão de número 4, resolvida. Vamos agora para a nossa última questão. Questão de número 5. A questão 5, questão do ITA, apesar de ser do ITA, mas não é tão difícil assim. Vamos analisar onde temos dificuldade nessa questão. Ela diz assim, um objeto tem altura HO igual a 20 centímetros. Lembrem, HO quer dizer O, aquele Ozinho da altura do objeto. E está situado a uma distância DO de 30 centímetros. Distância do objeto é o P, de uma lente. Esse objeto produz uma imagem virtual de altura igual a 4 centímetros. Olha a dica, porque questões do ITA são um pouquinho mais trabalhosas. Primeiro, ele deu a altura do objeto, 20. Disse que a imagem é virtual, está do mesmo lado do objeto. E ela tem a altura de 4 centímetros. É uma imagem menor do que o objeto. Bom, nós só temos duas imagens virtuais. Uma maior e uma menor. A maior é de lentes convergentes. A menor é de lentes divergentes. Então, essa daqui é uma lente divergente. Professor, por que mesmo? Porque a questão me disse que a imagem era menor e me disse que ela é virtual. Nos desenhos, se vocês forem olhar, nós temos desenhos de imagens de lentes convergentes e de lentes divergentes. Nas divergentes, só tem um desenho, que é uma imagem virtual e menor. Ponto. E toda virtual é do mesmo lado do objeto, tanto para divergente quanto para convergente. Então a diferença aqui é essa questão diz que a imagem é menor e ela é virtual. Imagem menor e virtual é de uma lente divergente. A distância da imagem à lente, a distância focal e o tipo de lente são respectivamente. Já matamos, só em saber os desenhos, que essa lente é divergente. Só pode ser letra B, C ou D. A e E estão fora. Mas vamos ver se os cálculos mostram isso. Então vamos para os dados. Nos dados nós temos aqui O é 20, I é 4, P é 30, P' e F. Então vamos para a questão. Puxei os dados para cá, todos estão vendo, tá? Substituindo agora, para poder calcular F, eu não tenho P', só tenho P. Então primeiro eu vou calcular P, né? No caso aqui P'. Então vamos lá usar a fórmula do ômetro linear, igualdade aqui.
Então, 4 sobre 20 menos P' sobre 30. Você corta os zeros aí. Fica 4 por 2 vai dar 2. Simplesinho. Menos P' sobre 3. Mover para os extremos. P' igual a menos 6 centímetros. Observe. Se P' é menos 6, isso me diz que é uma imagem virtual. Só isso. Mas aqui não tem virtual. Já foi dito na questão. Mas vai ser o P'. Vou usar agora o cálculo para o F. Então, vou pegar aquela fórmula reduzida. F é P vezes P', P mais P'. Então, fica 30 vezes menos 6. Aqui é menos 6, né? Então, aqui temos 30. E 30 mais menos 6 dá menos 6. É uma subtração. Então, em cima fica menos 180, embaixo fica 24. Dividindo, F vai ser negativo. Menos 7,5. Automaticamente, se o F é negativo, lente divergente já tínhamos concluído, certo? Distância focal, menos 7,5. E a distância da lente, 6 centímetros. Aqui ele poderia ter deixado positivo, não tinha problema. Aqui ele poderia colocar negativo, não tem problema. O positivo e o negativo vai indicar apenas a condição dele, tá? Eu, no caso aqui, deixaria tudo ou negativo ou tudo positivo, mas tudo bem. A questão tratou desse item com divergente com menos 7,5, só tem a letra C, como aqui se encontra, tá bom? Beleza. E aí, ficou encerrada a nossa aula de hoje. Lentes esféricas 2, era a conclusão de lentes esférica 1, lá do livro 3, capítulo 11. Entrando aqui no livro 4, é uma continuidade. Fechou equação de Gauss. Então, até a nossa próxima aula. Bons estudos e até lá. Valeu!